Fala galera, fala Juba. Eu queria chegar aqui. Só pra começar aqui, Juba, pedir licença aqui na sua live. Eu queria chegar aqui e falar que eu não assisti o jogo. Eu queria chegar aqui e falar, pô, eu perdi o jogo, alguém me fala o que aconteceu. Porque eu acho que eu nunca vi nada igual na minha vida, Juba. Eu acho que eu nunca vi nada igual. Isso aí. Vai falando que eu tô só liberando aqui Isso aí parece. Pra mandar mensagem, Isso aí parece que morreu o futebol. Parece que não existe mais futebol no São Paulo da forma como eu conheço. Quando eu já treinei em time profissional. Eu não vinguei pra jogar futebol, só que eu sei como é que funcionava quando você era da base ou quando você era um jogador contratado, quando você recebia uma chance. O cara que tava no banco, o cara que não é titular, quando ele recebe qualquer chance, o cara ele chega pra jogar bola, ele chega pra detonar. Acabou o futebol do São Paulo completamente, é uma coisa assim simplesmente inacreditável. É uma coisa simplesmente inacreditável. Esse André Silva, por que esse cara veste a camisa do São Paulo? Bom, vamos começar aí. Seguinte, boa noite, gente. Primeiramente, eu vou falar uma mensagem aqui, talvez por ser começo da live, pode alguém faz um corte aí, chega nesse rádio maciço aí. Primeiramente, você não tem vergonha na cara, presidente de São Paulo? Você não tem nojo? Você não tem vergonha? Porque assim, eu concordo que você não contratou o André Silva. E eu contratou, né? Que você era o vice, então você tá junto. Mas tudo bem, você não contratou. Você não contratou o Tapia. Mas você não olha pra esses dois caras? Você não sente um pouco de vergonha? Porque eu juro por Deus, se eu fosse o presidente de São Paulo hoje, porque o técnico ainda vai lá, né? Porque o técnico, ele tá tipo dando uma clara mensagem pra diretoria, ó, tá faltando time, ó, tá faltando elenco. Agora, Harry Macis, você não tem vergonha? Você não tem vergonha de você continuar com o diretor de futebol do Casares? Graças a Deus, acabou o jogo, acabou, é tetra, 0-0 num jogo horroroso e que mais uma vez, Ricardo, o resultado é injusto, porque no jogo de ida no Morumbi, o O'Higgins foi melhor, no jogo de hoje, o O'Higgins foi melhor. O que é isso, Ricardo? Então, Ramon, eu acho que esse é o grande processo que as pessoas precisam prestar atenção. É nesse sentido que eu estou falando, sabe? Mas como que você vai explicar isso para a rapaziada? Agora a imprensa vai pegar e vai dizer que, amanhã você vai pegar nas redes sociais, vai estar lá GE, UOL, o São Paulo mostra evolução, São Paulo aproveita a oportunidade, poupa jogadores para o Clássico e volta com empate, mantém a liderança, sabe? Você vai ver aquelas pautas positivas, você vai ver isso. Só que quem vai ler amanhã vai achar que é isso mesmo. Pô, você viu, poupou jogadores, voltou com a liderança, caraca, que trabalho bem feito. O problema é que essas pautas, essas manchetes, elas iludem o torcedor que não assistiu o jogo. O São Paulo hoje, eu vou ter que ver o VT do 6-0 do Fluminense pra ver se nós jogamos pior naquele dia do que hoje. Porque hoje não tomou gol. Naquele dia tomou 6. Então, claro que foi pior tomar 6. Mas tinha um time jogando, né? Não era o Higgins. Exato. Eu acho que a bola que o São Paulo jogou hoje foi igual a do 6-0, só que não tomou os gols. Agora é o seguinte. Ô, Rony Macis, você é um cara que tá voltado aí a não tomar críticas, né? A criticar, inclusive, torcedores que vaiaram, porque o Caleri perdeu um pênalti, segundo você, por culpa da torcida que vaiou o Caleri, ou vaiou o Roger Machado. Agora é o seguinte, o seu time, onde você é presidente, e você mantém Rui Costa, você está mantendo o cara que contratou André Silva e Tapia. Eu tô falando aqui do André Silva e Tapia, eu posso falar do Cauli. Vai ser a mesma droga, a mesma coisa horrorosa. O Cauli teve uma hora na transmissão, que eu não sei se qual canal vocês viram, eu vi pela Disney, na ESPN. O cara falou assim, ó, o Cauli, o Ferreirinha fez a jogada, o Cauli rolou pra ele, o Cauli teve dificuldade de se manter em pé. E o narrador não foi tirar um sarro da cara dele, mas é verdade. É um ser humano que é um atleta de alta performance, que joga no São Paulo, que tem dificuldade de se manter em pé. O Cauli tem dificuldade de se manter em pé, e pasmem, ele é a terceira pior notícia de hoje, porque a primeira pior notícia chama-se André Silva, a segunda chama-se Tapia, e a terceira é o Cauli. O que diabos aconteceu com o São Paulo e com o São Paulino também? Porque hoje, nós temos uma responsabilidade aqui. Nós temos a responsabilidade de não aceitar algumas coisas. Onde nós vamos parar? Eu tô criticando o Caleri, e muitas vezes até o próprio Luciano. Sabe, me incomodando que quem tá carregando o São Paulo nas costas é o Arthur. Então eu tô pegando no pé do Caleri, tô pegando no pé do Lucas Moura. Não, o Lucas nem joga, né? Mas do Ferreirinha, do Luciano. Pô, não era pra estar jogando mais esses caras, tá só o Arthur. Aí você vê Tapia e André Silva jogar. Fim de jogo lá no Chile, até que enfim, meus amigos. Nossa!
Até que enfim acabou, né? Mas vamos ser sinceros, né? Foi alguma coisa diferente do que a gente já não esperava para o jogo de hoje? Né? A gente esperava que o André Silva ia ser o Hero of the Match, o Tapia, né? E que a gente ia ver um hat-trick do Ferreirinha de novo. O que a gente já estava... É lógico que a gente espera que o time joga bem, minimamente, né? Até porque a gente tá jogando contra o O'Higgins, né? Hoje o futebol chileno é um futebol horroroso, né? Mas não foi muito diferente do que a gente já meio que esperava, né? Eu acho que a única coisa que se pode tirar de coisa boa desse jogo, né, a única mesmo, foi que não machucou ninguém, né? Ainda bem, né? Que a gente não teve nenhum jogo, nenhum tipo de contusão, né? Vamos ter um jogo pior que hoje, Boston River. O Boston River fecha, né? O São Paulo vai jogar com Milionários e depois contra o Boston River. Milionários que virou pra cima do time do Boston River, né? O Boston River tava ganhando de 2-1, tomou a virada 3-2. E agora deu uma embolada no grupo, né? Deu uma embolada no grupo do São Paulo com 8 pontos, o O'Higgins com 7 e o Milionários com 7. Lembra quando eu falei algumas lives pra trás? Se o São Paulo perigasse e tropeçasse nesse jogo aí, podia complicar. O São Paulo poderia chegar a cair até para a terceira colocação. Então, olha só, hein? Quem diria que esse empate fosse um bom resultado para o São Paulo? Com o time que foi colocado em campo, eu acho que está de bom tamanho. Até porque, como eu disse, não dá para esperar mais do que isso daí que a gente viu de Tapia, André Silva, né? Cauli, que ainda vem recebendo oportunidades no time principal. Não dá para esperar mais o Ferreirinha. Que dizer do Ferreirinha, que teve ali as oportunidades e conseguiu dar 3 chutes na arquibancada, né? Então, nada muito diferente do que a gente esperava, né? Principalmente depois que a gente viu que saiu a escalação oficial e a gente já falou, ó, vai ser daquele jeito hoje, hein, mano? Vai ser daquele jeito. Pra quem tiver acordado aí, vocês estão bem, estão acordados, tá todo mundo aí, legal, viu? Só pra saber aí, porque eu quase dormi aqui, eu quase dormi. Mas assim, é como nós estávamos falando aqui, se a gente for olhar o que a gente estava comentando no pré-jogo, com o time reserva, né? O empate não seria um resultado péssimo, antes do jogo, né? Que a gente falava era isso aqui. Mas no decorrer do jogo, a nossa opinião ela vai mudando porque você vê o espaço que o O'Higgins estava dando, você vê as possibilidades que tinha para o São Paulo ganhar esse jogo. O São Paulo teve possibilidade para abrir o placar no primeiro tempo, com 2 ou 3 oportunidades com o Ferreirinha, que chutou muito mal, que jogou muito mal. Aí durante o jogo você fala assim, pô, dava para o São Paulo ganhar esse jogo. Se apertasse um pouquinho mais, se jogasse um pouquinho mais de bola, ganharia esse jogo. Resolveria a vida na Sul-Americana, sabe? Abriria 4 pontos para o O'Higgins, 3 pontos para o Milionários, que até então estava perdendo o jogo. Então você pensava assim, pô, dava para ganhar esse jogo. Só que assim, o que incomoda é... E de novo, vou falar aqui, pô, era o time reserva, não é o time que vai jogar domingo. É outra história, tudo bem. Mas mesmo assim, o que incomoda é de novo aquela postura apática que a gente falou aqui, que o São Paulo tem quando abre o placar, por exemplo. Quando o São Paulo... Esse segundo tempo de hoje, não em jogadores, mas a postura me lembrou muito o segundo tempo contra o Vasco, cara. E, cara, essa apatia que irrita. Porque assim, você vê os jogadores que estavam em campo, que não são os titulares, são caras que poderiam, de repente, ter um sangue no olho pra tentar cavar uma vaga no time principal do São Paulo, no time titular, ou pensando no jogo de domingo, que é um clássico, fala, porra, vou comer a bola aqui, vou jogar pra caramba, que é pra dar uma dor de cabeça pro treinador pra ele me escalar domingo. Mas nem isso, cara, nem isso. E aí foi um pouco do que o Raí falou. Se a proposta dos caras era vir pro Chile empatar, beleza, cumpriram. Mas, pô, não dá, né? Não dá pra você ir jogar contra o O'Higgins, poderoso O'Higgins, fora de casa e falar assim, puta, vamos pelo empate, hein, galera? Não era o Bayern de Munique na semifinal da Champions, né? No Allianz.